Olá, que bom que você está conosco para mais uma lição da Escola Sabatina. A lição que estamos estudando esta semana é a lição número 10, como título Os Últimos Enganos de Satanás. Eu sou a Irineide Gardino e ao meu lado está o meu esposo Natal Gardino e juntos nós estaremos estudando e recapitulando a lição desta semana. Mas antes disso, meu esposo vai fazer uma oração para nos abençoar nesta lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, para que o Senhor nos ajude a entendermos a profundidade da verdade no Senhor Jesus Cristo e jamais cairmos nos enganos dos últimos dias. Peço que o Senhor esteja conosco e que a Tua palavra seja plantada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição da Escola Sabatina desta semana, ela fala sobre os últimos enganos de Satanás. E ela começa falando dos enganos de Babilônia, uma contrafação religiosa para enganar as pessoas. Babilônia tem dado do seu vinho e embebedado o mundo todo. O vinho que Babilônia oferece é uma contrafação do vinho que Cristo oferece. O vinho é um símbolo do Evangelho, do sangue de Cristo dado por nós. Só que o sangue de Cristo não tem fermento, não embebeda. Portanto, o que Babilônia tem oferecido é um evangelho falsificado, adulterado, que engana as pessoas e leva à morte. O antídoto contra esse veneno que Babilônia oferece são as 3 mensagens angélicas que têm a verdade da palavra de Deus para proteger o mundo. Irineide, por que apenas a palavra de Deus pode nos proteger contra os enganos nos últimos dias? O inimigo ele sempre vai trazer muitos enganos. E aqueles que estão firmados na palavra de Deus, eles estarão protegidos contra estes enganos. Aqueles que estudam a palavra vão saber aquilo que é verdade e o que é mentira, né? O que é engano. Então a palavra de Deus vai estar nos protegendo contra os enganos de Satanás que vai vir com tudo nos últimos dias. Então, a palavra nos protege. Vai ser tão forte os enganos que Jesus diz que até os escolhidos, os eleitos, eles podem cair também no erro. Então, veja, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos indo pela palavra de Deus e não pelos sentimentos. Você que é psicóloga, você sabe que às vezes as pessoas vão pelo sentimento e vão contra a razão. Qual é o perigo da gente ir no que eu acho nesses últimos dias, em vez de ir pela palavra de Deus? Qual é o problema de confiar nos sentimentos? A própria palavra de Deus fala que enganoso é o coração, né? Então, quando a gente confia nos sentimentos, os sentimentos não vão nos dar uma direção certa daquilo que é o certo, aquilo que é o correto. E é interessante que a própria lição fala sobre isso, fala o seguinte, portanto, confiar apenas em nossos sentimentos, isso está na lição de domingo, é um modo garantido de mais cedo ou mais tarde entender e agir de maneira errada. Então, confiar nos sentimentos, a gente pode estar entendendo errado o que realmente Deus quis dizer. Então, não é bom, enganoso é o coração. Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguns fazem uma comparação, nesse caso, com um piloto de avião, que dizem que se ele não olhar no painel do avião, né, nos ponteiros ali, se ele confiar no sentimento dele, ele pode estar em um lugar errado, pode estar caindo. Então, pode estar descendo de vez subir. Exatamente. Ele tem que confiar ali no painel, no que os marcadores estão dizendo. É assim com a palavra de Deus também. E os enganos de Satanás nos últimos dias vão ser tão fortes que as pessoas vão estar enganadas, adorando a besta, como diz a Bíblia, não é? Bebendo desse vinho de Babilônia intoxicado e achando que estão servindo a Deus. Mas eu posso fazer essa pergunta, então. Quais são os 2 maiores enganos que a palavra de Deus nos fala que as pessoas elas estão tendo nesses últimos dias? Exatamente. A Bíblia fala, e a lição dessa semana, que os 2 maiores enganos de Satanás, dentre vários outros, são 2. A imortalidade da alma, a ideia de que a gente morre e continua vivo por aí, não é? E a ideia da guarda do domingo no lugar do sábado. E a lição de segunda-feira, ela vem falando da primeira mentira de Satanás, que é a ideia de que quando a gente morre, a gente continua pensando, falando, vivendo. Vivo, vendo tudo que acontece aqui na Terra. Ou seja, a morte nessa visão não é morte. Não é morte. É só uma desencarnação.
E esse engano é muito perigoso. Você pode dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo por que acreditar na alma imortal pode ser tão perigoso? Então, primeiro que acreditar na alma imortal é um alento para muitas pessoas, né? Que às vezes a família, os familiares que amam, acabam morrendo. É perigoso porque esse é um engano de Satanás. Eles ficam frágeis aí, sensíveis, não é? E mais propensos a acreditar no erro se não conhecer a palavra de Deus. E aí, o próprio Satanás, ele pode fazer esses enganos, né? Por exemplo, se colocando, se fazendo, se passando por as pessoas que já morreram, pessoas que muitos, né? Que as pessoas que amavam, que acabou falecendo. Então, vai enganando, né? Então, as pessoas, voltou fulano de tal, e me falou comigo. Que coisa incrível. Não é um engano de Satanás que é muito forte. E a gente vê que são em todas as religiões, em todos os lugares, existe em todas as partes do mundo, esse engano é muito forte, né? É muito forte. E ele começou no Jardim do Éden, né? Quando Satanás falou para Eva, é certo que vocês não vão morrer. É certo que não morrereis. Esse é o ensino da maioria das religiões hoje, que é certo que você não morre, que morre, o que dizem, né? Morre o seu corpo, mas a sua alma é imortal, igual a Deus, sendo que a Bíblia diz que somente Deus é imortal. E as pessoas que creem nesse tipo de engano, elas acabam sendo presas fáceis para Satanás com suas contrafações. Nós vemos que lá na Bíblia, quando Saul foi consultar uma feiticeira, Satanás apareceu imitando igualzinho Samuel. E ele induziu Saul a se desesperar e Saul se matou no final acreditando nas palavras. Na mentira. Na mentira de um anjo caído se passando por Samuel. E os enganos hoje estão no mundo todo. As pessoas se tornam presas fáceis do espiritismo ou de um espiritualismo. Por exemplo, as séries, os filmes que as pessoas assistem, não é? As histórias, as novelas. Todos têm a imortalidade da alma. Todos esses lugares, a alma é imortal. É muito forte. Se você for assistir uma série que é lá do Oriente, mostra a imortalidade da alma, aparecer em todos os lugares. Mas eu posso fazer uma pergunta? Assim, quais são as evidências bíblicas de que a pessoa que morre ela está inconsciente? Isso é uma coisa que nós temos que ter a certeza, nos afirmarmos na palavra de Deus. Essa daí que é um grande engano de Satanás. Exatamente, né? Certamente não morrereis. E na palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim para não comerem da árvore da vida, porque senão eles iam viver mais, eles não iam morrer. Quer dizer que eles não são naturalmente imortais. E há muitas passagens na Bíblia. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, ali diz assim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm memória, né? A sua memória jaz no esquecimento, não tem amor, ódio. Então, Eclesiastes 9, versos 5, 6, o verso 10, várias passagens dos Salmos diz assim, que na morte não há recordação de Deus. E você vê que é interessante, nós que conhecemos a palavra, ficaremos seguros a respeito desse engano, né? Porque muitos vão ficar enganados a respeito disso. Mas por conhecermos a palavra, a gente sabe que os mortos não sabem coisa alguma, eles não louvam, eles não sabem. Então a gente pode estar firme de que se alguma coisa, me apareceu, não é de Deus, mas é o inimigo. E aqui tem uma outra coisa do porquê nós não podemos confiar nos sentimentos ou nas impressões, nas sensações. Porque o engano é tão parecido com a realidade que se eu for confiar nas minhas sensações, não, mas eu vi, eu ouvi, eu falei com ele. Exatamente. Aí eu estou perdido, eu preciso confiar. Não, a palavra de Deus diz que isso não acontece, então não é de Deus, é uma falsificação. Então, esse engano é tão forte que eu tenho uma Bíblia com comentários na nota de rodapé, que ao comentar sobre a questão de Saul, que foi consultar uma feiticeira, uma Bíblia com comentários, porque o comentário não é inspirado, né? É a ideia do editor. No comentário, o editor diz assim, Deus não permitiu que os espíritos dos mortos voltassem, mas neste caso, diz o editor no rodapé da Bíblia, neste caso, Deus permitiu que o Samuel voltasse para falar com Saul. Olha que coisa. Nossa, e olha só. Numa Bíblia. E o que as pessoas vão pensar a respeito, né? Porque, mas se Deus, então, está se contradizendo. Se ele diz que os mortos nada sabem,
né? E aí esse comentário falar a respeito... Então você vê que o engano é forte mesmo, para alguém comentar isso, né? ver, né, toda essa amplidão, toda a verdade, né? E as pessoas podem pensar, bom, então nesse caso Deus permitiu também que o morto voltasse. Então, amigos, ouvintes, nós estamos diante de uma verdade bíblica profunda, que não pode ser contradita por um espírito, não pode ser diferente do que a palavra de Deus diz. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz, ainda que nós, Paulo dizendo, né, ainda que nós, os apóstolos, aparecermos, ou um anjo vindo do céu, e vos disser alguma coisa que vai além da Bíblia, não é de Deus, é anátema, é um maldito. E então esse é o primeiro engano de Satanás, a imortalidade da alma, né, dos dois mais fortes. O segundo engano trata-se da guarda do domingo. Antigamente, os povos antigos foram induzidos por Satanás a adorarem o sol. E por algum motivo, eles adoravam o sol no primeiro dia da semana. Especialmente em Babilônia, foi bem desenvolvido, especialmente por ficar no primeiro dia da semana. No Egito também se adorava o sol, entre outros deuses. Mas eu não tenho certeza que no Egito também era no primeiro dia da semana. Mas em Babilônia passou a ser no primeiro dia da semana, depois em Roma, até que o imperador Constantino, que se assumiu dizendo que era cristão, ele ordenou, não, a partir de agora, nós vamos descansar no venerável dia do sol. E os cristãos têm guardado o domingo, acreditando que Jesus transferiu o sábado para o domingo. Mas, Elineide, qual seria o problema de adorar a Deus num dia diferente daquilo que Ele ordenou? Mas não foi o dia que Deus nos deu, né? Deus, ele não fica mudando de ideia. Ele pediu, né? Ele fez toda a criação e no sétimo dia descansou. É dia do Criador, é dia que o Senhor santificou, deu para o homem para santificar, para nós lembrarmos dele. Então, tem muito, porque não foi o que Deus estabeleceu como guarda. É questão de obediência, né? É questão de obediência. E é tão nada a ver, assim, é tão estranho quanto quando Deus disse para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está é santa, porque Deus estava ali. Seria a mesma coisa que Moisés dizia assim, não, Senhor, mas aqui tem muitas pedrinhas, então vou tirar a sandália ali, ó, tá bom? Porque ali a terra é mais fofa. Mas Deus estava dizendo que era ali a terra santa, não era outra. É o que fazem ao transferir a guarda do sábado para o domingo sem autorização divina. Foi o sábado que Deus santificou. E Babilônia, essa contrafação religiosa que se une ao Estado para poder impor no futuro a observância do domingo, ela vai cair. A Bíblia fala que a segunda mensagem angélica é caiu Babilônia. As três mensagens angélicas em Apocalipse 14 são as mensagens do povo remanescente de Deus. Porque anjo não prega o evangelho. A Bíblia diz que os anjos desejam muito pregar o evangelho, mas eles não podem. Deus confiou essa tarefa de pregar o evangelho aos seres humanos. Então, no Apocalipse 14, esses três anjos que saem pelo meio do céu pregando o evangelho eterno, não são anjos, porque anjo não pode pregar o evangelho. Ali é um símbolo do povo remanescente, nos últimos dias, pregando o evangelho ao mundo todo. E a primeira mensagem é, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. E a segunda mensagem é, caiu Babilônia, aquela que tem dado a beber a todas as nações do vinho de suas prostituições, um evangelho distorcido. Esse vinho parece o evangelho, parece o vinho puro, mas ele embebeda, ele intoxica as pessoas com doutrinas falsas a respeito da alma imortal, do inferno eterno, de um dia diferente do que Jesus santificou. Como é que a gente pode se livrar desses enganos? Somente com a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é que nos protege contra o vinho de Babilônia. Ao chegarmos nos últimos dias, nós vamos ver muitas pessoas sinceras que adoram a Deus, mas elas estão no erro. E por isso esse aviso, essa advertência, caiu Babilônia. E o próprio Deus adverte ali mais para frente, sai dela, povo meu. Babilônia só cai quando as igrejas se unirem, uma contrafação, né, da verdade, e pedem para o Estado, para o governo, forçar as pessoas a guardarem domingo. É nesse instante que Babilônia cai. Mas aí a gente sabe que o fim está pertinho, não é verdade? Já está às portas, o Senhor já está às portas. E aí o próprio Deus aparece depois, em Apocalipse 18, diz que vem um anjo, também outra vez que é um anjo, mas é um símbolo, né? Anjo quer dizer mensageiro.
Em Apocalipse 18, um anjo desce do céu e ilumina toda a terra com a sua glória. Nenhum anjo tem essa glória de iluminar toda a terra. Esse anjo é o próprio Espírito Santo. É um né? símbolo do Espírito É o Espírito Santo. Chuva serôdia. Chuva serôdia, né, tocando o coração das pessoas para que elas possam sair desse engano, Sair do erro. do erro. Você vê, e ele fala, quando ele fala em Apocalipse 18, viu um anjo descer do céu, que é o Espírito Santo, porque ele ilumina a terra toda, só o Espírito Santo pode fazer isso, a glória de Deus, ele reforça a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, caiu Babilônia. Ele repete isso, caiu Babilônia, como o meu povo está pregando, sai de Babilônia, povo meu. Ou seja, tem povo de Deus Tem em muitos Babilônia. daqueles sinceros que estão lá, que são sinceros, mas que não conhecem toda a verdade, que não conhecem todo O plano de plano Deus do mesmo, Senhor, as né? bênçãos da obediência, dos mandamentos. obedecer. E nessa hora, no final dos tempos, o mundo vai estar dividido entre os que seguem o Cordeiro e os que seguem a besta, o dragão. Porque a Bíblia diz que é o dragão que dá a sua autoridade à besta, que é Roma. E a mulher que está montada no governo, Roma, não é um governo religioso e político, é essa união das religiões, especialmente as religiões protestantes. E quando Babilônia cai, é quando ela monta na besta, para ter essa autoridade maior. Deus tem povo fiel, enganado nesses lugares. Nessa hora final, o mundo vai estar dividido entre os que seguem a besta e a mulher, Babilônia, e os que seguem ao Cordeiro. Deus vai fazer esse apelo final. Olha, quem é meu povo, sai de Babilônia para abandonar os pecados. A pessoa não sabe, mas ela está em pecado. E o que é pecado, né? O que é pecado? O que nós podemos entender como pecado? A própria palavra de Deus fala que o pecado é a transgressão da lei, é quebrar a lei, né? Então, eles estão quebrando a lei e não sabem. A palavra de Deus diz assim, ó, todo aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Ou seja, eles são mentirosos sem saberem, na inocência. Porque eles dizem que conhecem a Deus, mas são mentirosos, porque não guardam a lei. Então, nesse momento, Deus vai estar clareando a verdade, falando, olha, a minha lei, a minha vontade é essa daqui. Então, você é meu povo, sai de Babilônia e vem me obedecer. Essa definição que você deu do pecado é a mais clássica, né? Está em 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei, é a anomia, é a não lei. Mas tem outras definições também, eu anotei aqui, para facilitar a memória. Lá em Tiago 4,17 diz assim, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então o pecado não é só a transgressão da lei, é eu saber o que é correto, o que é bom, o que é o bem e deixar de fazer. E nessa hora a mensagem da lei de Deus tem que ser tão clara que as pessoas percebam que esse é o correto. E também em Romanos, capítulo 14, 23, tem uma outra definição de pecado. Ali diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, com essa mensagem, sai dela, povo meu. Deus vai estar dizendo para eles, abandone o pecado, passe a viver agora do que provém da fé. Passe a viver agora do que é o correto, do que é o certo. Passe a viver agora da obediência à lei de Deus. Quantas coisas, né, que a gente pode aprender dessa lição, quantos enganos que o inimigo, né, está fazendo para que o povo fique enlaçado, né, nos seus enganos, para que eles caiam nos erros. E para perder as bênçãos que Deus quer dar com a obediência, não é? Paulo diz, por exemplo, que ele não quer que nós sejamos ignorantes com relação aos que dormem. Ou seja, aqueles que são ignorantes, isso está em Tessalonicenses 4,13, tá? Meus amados irmãos, não sejam ignorantes com relação aos que dormem. Ou seja, se nós somos ignorantes com relação a isso, nós somos presas de Satanás para cair em todos os enganos de pessoas que voltam, de pessoas evoluídas que reencarnaram e trazem uma verdade contrária à Bíblia. Quantas pessoas que amam a Deus, pensa bem nisso, a bênção que essas pessoas perdem por não saberem a verdade. Quantas pessoas amam a Deus, mas sofrem porque acreditam que algum filho, algum parente que morreu e não está salvo, na mente deles, a pessoa está onde? Está no inferno, queimando há muito tempo e vai queimar para sempre. Exatamente. Então, por não conhecer a verdade, a pessoa ama a Deus, mas ela sofre por isso. E pode desenvolver uma mágoa de Deus, um rancor no final.
Quantas pessoas que acabam, né, se distanciando, não querendo conhecer o amor de Deus. Porque vem a Deus como um carrasco, tirando né? por causa de uma ideia errada. Satanás quer trazer essas ideias erradas, justamente para que a gente não possa entender o caráter de Deus na sua beleza. Por isso que a palavra fala, né, que a gente precisa conhecer a verdade e ela nos liberta, né? Nos liberta dos enganos, nos liberta da mentira, porque o inimigo ele quer nos enlaçar, né, nesses enganos. E por isso que a gente precisa estar voltado na palavra. Por isso que a palavra de Deus é a única segurança para a gente conseguir, né, vencer todos esses obstáculos, não cairmos, né, nos erros que o inimigo vai fazer nesses últimos dias, né, que a própria palavra de Deus fala que vai estar enganando até os seus próprios escolhidos. Como que é importante a gente conhecer a palavra? Eu acho que essa é um apelo para a gente fazer para as pessoas que estão nos assistindo, né? Da gente buscar conhecer a palavra, conhecer esses enganos. Eu acho muito interessante que a lição da Escola Sabatina é demais, ela vem retomando todas essas mensagens para que nós que conhecemos a verdade, que como povo remanescente, estarmos firmados na palavra, em conhecer e buscar mais, para que a gente não seja enganado. Eu até lendo e recapitulando, eu falei assim, nossa, eu não quero ser uma daquelas que vai estar enganada, mas eu quero estar firmada na palavra. E a gente tem tudo. Esse é o momento, esse é a hora da gente conhecer, para a gente se firmar na verdade. A Bíblia diz que Satanás jamais se firmou na verdade, em João 8,44. Ele é o pai da mentira e jamais se firmou na verdade. Ou seja, ele conhece a verdade, mas não se firmou nela. Então é tempo da gente se firmar na verdade. E para concluir, a lição de quinta-feira faz uma advertência muito importante para os adventistas. A lição de quinta-feira diz que a segunda mensagem angélica, ou as 3 mensagens, não são apenas para os de fora, para conhecerem a verdade, para abandonarem os erros. A lição de quinta-feira diz isso. Essa mensagem é para nós também, é para os adventistas, para eles se assegurarem de que eles não estão sendo legalistas, se orgulhando porque conhecem a lei e guardam, e acabar se esquecendo de que é a graça que nos salva. Nós sempre vamos obedecer à lei, mas é por gratidão a Deus e porque é a coisa certa, mas jamais para merecer salvação. Posso ler aqui o que está lá em quinta, que fala o seguinte, ó, seu apelo, né, que fala assim, que o apelo do céu, o seu povo que está em igrejas, que não respeitam a lei divina, é que saia, né, de lá pela fé. Mas seu apelo também aos adventistas, que guardam o sábado e que abandonem as tentativas humanas egocêntricas de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo. Você vê tentativas humanas egocêntricas de obedecer à lei. Então, faz sentido. Deus faz um apelo tanto para os adventistas, tanto para o povo, se fortalecerem na graça. Não deixar que o eu, né, tome conta, mas pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. E é por isso que nós obedecemos à vontade de Deus em retorno, por amor, em gratidão. Para concluirmos a lição dessa semana, que lição maravilhosa, né? Muito bom. Irineide, por que a Bíblia, então, é a nossa segurança para esses últimos dias? Porque a palavra de Deus é a palavra é a guia, né? Para a gente não sofrer nenhum engano, né? Porque o inimigo, ele está vindo com tudo. Ele vem com tudo. Os nossos sentimentos queiram nos enganar, não é? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, mas a gente tem que se firmar na verdade. A palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos amigos que nos ouvem. E como eu fiz uma oração no começo, eu quero pedir para a Irineide terminar com uma oração. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de recapitular esta lição tão maravilhosa, falando dos maiores enganos que Satanás vai estar fazendo nos últimos dias, que é a respeito da imortalidade da alma, a respeito do domingo. Mas, Senhor, que nós possamos estar firmados, que não venhamos nos enganar, mas que a nossa fé esteja apenas cada vez mais firmada em Ti e que possamos aprender mais, aprofundar mais na Tua palavra, meu Deus. Fica conosco, abençoando a cada um que aqui assistiu, que participou conosco e nos dê força vindos do céu para a gente vencer as lutas e as tentações. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.